A paz do Senhor a todos nessa quarta semana que nós estamos fazendo sobre o livro de Esther e falando primeiramente sobre os antepassados de cada personagem aí, um pouquinho da história de cada um deles para que possamos entender em um contexto tudo o que tem disponível no livro de Esther e na verdade quão importante foi aquele livro e é até hoje, principalmente para os judeus. Amém? Hoje nós vamos falar de Mordecai ou Mardoqueu, né? Mardoqueu foi um dos exilados judeus que viveram em Suzã, né, uma das capitais do Império Persa. E hoje a gente conhece como Irã, né? Desde 1935, na verdade, hoje esse Império Persa é chamado de Irã. Mardoqueu era conhecido por ter sido primo, aquele primo que criou a jovem Esther, que ficou órfã aí e depois veio a se tornar a rainha da Pérsia, né? O nome Mardoqueu é derivado de um deus protetor da Babilônia, era uma divindade mesopotâmica esse nome. Então o pai dele deu esse nome a ele de Mardoqueu ou Marduk, né? Que era o verdadeiro nome dessa divindade, né? Nós precisamos, antes de falar sobre esse Mardoqueu específico, precisamos somente entender que existem dois personagens bíblicos com esse nome. O outro Mardoqueu que a Bíblia cita foi um líder entre os hebreus exilados que retornou com Zorobabel para Jerusalém, né? E está aí em Números 7:7. Mardoqueu era um jovem, era um benjamita, né? Não era um jovem, descendente de Jair, Simei e Quis. Algumas teorias dizem que esse Quis mencionado era o pai de Saul, mas eu particularmente dei uma lida em muitas coisas, mas eu não encontrei nada sobre na genealogia deles, principalmente de Saul, que comprovasse isso, né? Então eu acredito que esse Quis citado na história como o pai de Saul não é o mesmo da história de Mardoqueu. Então, na minha opinião, porque Simei, que também cita como um dos antepassados de Quis, foi um personagem bíblico, filho de uma pessoa chamada Gera, um dos parentes de Saul, né? E ele apareceu pela primeira vez na Bíblia amaldiçoando o rei Davi. Então, mesmo se Quis não era aí o pai de Saul, de alguma maneira tem assim um parentesco entre eles ali mesmo. É, a, a nação de Israel, né, se multiplicava. Então, de qualquer maneira, muitos tinham um parentesco com o outro porque era muito próximo. Ou mesmo hoje, né, a gente nem sabe se a nossa descendência é israelita ou venezuelana, né? Temos sangue um pouquinho de cada nação. Então, eu acredito que seja a mesma coisa aí. De alguma maneira, eles sempre estavam ligados com os outros. Mas eu não acho que o pai de Saul era o mesmo Quis, aqui mencionado como sendo um dos antecedentes de Mardoqueu, né? O Mardoqueu, naquela época, ele foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aí o vozinho da nossa querida rainha Vasti. O fato de Mardoqueu ter vivido em Suzã aparece aí uma forma que ele aparece próximo ao palácio nas narrativas bíblicas sugerem que ele era um oficial do governo persa, né, por sempre estar ali perto do governo, dos palácios, estar sempre envolvido. Mas é importante saber também que o versículo 6 do capítulo 2 do livro de Esther, onde é feita a referência dos judeus transportados de Jerusalém da Babilônia lá em 597 a.C., não se trata de Mardoqueu aqui, porque ele teria aí uns 150 anos. Então, essa referência dos judeus transportados eram simplesmente dos seus antepassados. Então, é importante entender isso por conta das datas, né? Que se fosse o próprio Mardoqueu aí, ele já estava o vovozinho ali naquela época de Esther.
e não era o caso. Mardoqueu criou e educou a sua digníssima prima órfã, que alguns mencionam como Hadassa, que é Esther, né? Mardoqueu desempenhava sempre as funções de pai para com ela. E também Mardoqueu desempenhava função relacionada ao palácio. Alguns estudiosos sugerem que talvez ele tenha sido um eunuco, né? Já que na Bíblia não menciona nenhuma mulher, esposa, filhos na história de Mardoqueu, a não ser Esther. E também, né, ali menciona que Mardoqueu tinha acesso aos aposentos das mulheres. Então, seja como for, vale lembrar que o termo eunuco utilizado também pode ser aplicado para oficiais da corte, que não necessariamente fossem responsáveis pelo trato com as mulheres, mas que tinham acesso a elas, né? Mas isso são teorias e estudos. Só estou comentando aqui com vocês, tá? Os relatos do livro de Esther deixam claro que Mardoqueu ensinou a Esther os princípios, os mandamentos sempre de Deus, né? E mesmo depois de Esther ter se tornado aí rainha, Mardoqueu ainda exercia sobre ela uma influência muito grande, né? Porque ela o escutava. E quando o rei da Pérsia decidiu procurar uma rainha, Esther, a gente pode ver na história que fala que ela era uma das candidatas mais queridas, né? E Mardoqueu avisou Esther a não revelar que ela era judia e procurou se manter sempre em contato com ela de uma maneira ou de outra. Então, a boa educação que Mardoqueu deu a ela, além do cuidado e do ensinamento da palavra de Deus, isso contribuiu para ela ser escolhida como rainha por ser querida por todos. Porque a Bíblia fala que ela é querida por todos. Então, vamos lá, gente. Quem é que gosta de gente chata, de gente mal educada? Ninguém, né? Então, com certeza, era uma mulher não só bonita, mas também simpática e bem ajudadoras, vamos dizer, bem chegada às outras pessoas, né? Em Esther 2, 21, 22, Mardoqueu descobre o plano para assassinar o rei Xerxes. E ele foi então e contou isso a Esther. Nós vamos ver um pouco mais à frente que essas mulheres ficaram ali muito tempo até serem escolhidas, né? Então, esse contato de Mardoqueu com Esther, ele podia contar o que estava acontecendo do lado de fora, e ele contou a Esther o que ele tinha ouvido dos outros homens que queriam assassinar o rei, que tinham conspiradores ali. Então, como o rei pediu para que esses homens fossem executados, então isso ficou lá escrito no livro dos documentos oficiais do rei, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Em Esther 2, 21 ao 23 fala que naqueles dias Mardoqueu se assentava à porta do rei, dos camareiros do rei, dos guardas da porta, né? E grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E então aí Mardoqueu foi e contou para Esther, que contou ao rei, que puniu então esses homens que queriam pendurados numa forca, né? Como foi escrito no livro de Crônicas perante o rei. Então ficou lá registrado que Mardoqueu tinha aí salvado a vida do rei. E todos os servos do rei que estavam à porta inclinavam-se perante a Amã. Por quê? Porque Amã era um oficial do rei, então era uma pessoa muito importante. Então, o rei tinha ordenado acerca dele que todos olhassem, né, que se prostrassem diante a Amã. Mas como a gente está falando mais de Mardoqueu, eu vou focar um pouco mais em Mardoqueu e deixar um pouco a Amã de lado. Nós falamos na última vez de Amã, né, quem ele era, como ele chegou até o ponto que ele estava. Ele era muito importante no reinado do rei Xerxes. Mas aí, né, nesse momento em que Amã pede para que todos se prostem diante dele, Mardoqueu não quis. Mardoqueu não se inclinou, ele não se prostrava. Então os servos do rei, né, foram lá, bateram, disseram: Mardoqueu, por que você está transgredindo o mandado do rei? E sucedeu então que dia após dia ele não dava ouvido para ninguém, ele não queria, ele não ia se ajoelhar perante ninguém. Então
fizeram saber a Amã que Mardoqueu era judeu. Então, ali naquele momento, se iniciou uma perseguição muito grande aos judeus, porque, como vemos, Amã já tinha uma descendência de ódio, né, da família desde lá de trás pelos judeus. Então, aí falando, aqueles caras ruins lá que a gente não gostava no passado, ele é daquela raça? Então tá bom, então vamos aniquilar. Então, Esther 3:13 enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizesse perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Tinha que ser aniquilado todo esse povo em um único dia, que era no mês de Adar, como nós mencionamos, finalzinho de fevereiro, início de março, e que também não só matassem, mas que saqueassem todos os bens dos judeus, né? Então, quando o Mardoqueu soube do decreto aí que Amã tinha mandado para todas as províncias, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande amargo, né? Então, rasgar as suas vestes naquela época era transformar a sua roupa em trapo, né? Rasgar tudo, destruir tudo. Era um início de um tempo de sofrimento, significava um arrependimento, pedir o perdão de Deus, assim. Era uma coisa humilhante para que houvesse um perdão, para que houvesse um olhar de alguém para aquela pessoa. Então, quando Mardoqueu foi informar, né, Esther, e Esther falou para ele assim: eu não entro na presença do rei há mais de 30 dias. Como é que eu vou falar, ou pedir, ou mencionar para o rei o que está acontecendo aí fora com os judeus? Não posso fazer nada. Então, né? Mas aí vieram e falaram para Mardoqueu o que Esther tinha dito. Então Mardoqueu mandou uma resposta a Esther, minha querida Esther, não imagines no teu íntimo que por você estar na casa do rei, tu escaparás, tá? Porque você é linda, maravilhosa aí na casinha do rei, não quer dizer que você está isenta de ser judia, você também será morta se nós formos mortos. Então, né, para que viesse o socorro e o livramento da parte de alguém para os judeus, Esther pediu a Mardoqueu para que Mardoqueu então ali sentasse com todos, informassem a todos para que todos jejuassem por ela e com ela, né? E assim Mardoqueu, um homem de Deus, fez como Esther pediu. Ele não tinha criado uma mulher qualquer, né? Então, tanto ele quanto ela tinham a sabedoria divina para estar fazendo aquilo. Deus não os permitiu estar onde estavam por acaso, não é? Então, a gente vai ver aqui nesses pedacinhos, eu vou ler os pedacinhos da Bíblia, mas a gente vai ver que são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo e como Deus trabalha na nossa vida. A gente acha que está indo por uma maneira, mas Deus está indo pelo outro lado, já costurando a sua história, já colocando todas as peças no lugar onde ela precisa estar. Então, às vezes, nós estamos trabalhando de um lado para que Deus trabalhe do outro. A gente não pode abandonar a luta e os planos de Deus nunca, em nenhum momento, né? Então, Esther 5:9 diz: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Claro, ia matar todo mundo, né? Que legal. Ele ia terminar com tudo que enchia ali a sua cabeça. Porém, quando ele estava saindo, ele viu Mardoqueu na porta do rei. E que ele não se levantara, não se prostrou, não se moveu diante de Amã, de jeito nenhum. Então aí Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. E aí vamos para Esther 5:13 e 14. Porém, tudo isso, Amã conversando com a sua esposa, né? Ele não estava satisfeito em ver ali Mardoqueu sentado na porta do rei. Então, Amã disse à sua esposa e todos os seus amigos, não só a sua esposa: faça
se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela será enforcado Mardoqueu. Então alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Então vamos lá. Mardoqueu estava ali porque ele estava inquieto com a situação. Então sai Amã, vê Mardoqueu, não se prostra, o ódio muito grande cresce. Conversa com a sua esposa e fala, então, amanhã você mata ele. Por quê? Porque aquela noite era a noite do banquete com Esther. Então ele tinha que ser bonzinho aquele dia, né? Não era um dia correto para ele fazer isso. Então vamos esperar até amanhã. Aí nós vemos que Deus já estava trabalhando do outro lado. Mas então, irmão, Deus não permitiu que o rei dormisse aquele dia. Por que será? Né? Então aí o rei podia fazer 1 milhão de coisas, né? Já que ele perdeu o sono, ele podia ficar rolando na cama, fazendo qualquer outra coisa, mas ele pediu o livro de crônicas. E o que estava lá escrito? Poderia ter qualquer coisa, certo? Mas estava escrito lá que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, que eram as pessoas que queriam matar o rei. 2 camareiros, na verdade, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por tudo isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei, tem alguém lá no pátio, não tem? É Amã, que tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então o rei está aqui de um lado pensando que vai exaltar Mardoqueu e Amã está do lado de cá esperando para matá-lo. Então não é maravilhoso ver que Deus não permitiu que o rei dormisse para que ele visse no livro para engrandecer Mardoqueu enquanto o inimigo estava ali trabalhando com Amã para aniquilar Mardoqueu. É maravilhoso ver a graça de Deus em tudo isso, né? Então Esther 6:2-4 diz, e entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem da cuja honra o rei se agrada? Irmã, Amã sem saber de nada, então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. Uau, mal sabia ele, não? Então Amã continuou, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um príncipe mais nobres do rei, e vistam daquelas o homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no ao cavalo pelas ruas da cidade, apregoem-se diante dele, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, tudo bem, isso tudo que você falou lindo, maravilhoso, certo? Ótimo, apressa-te então, com toda essa sua ideia aí, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo o quanto você disseste. Então você chegou ao rei para pedir para que matasse aquela pessoa. E o rei manda você exaltar com tudo o que você estava esperando que era para você aquela pessoa que você queria matar. E aí? Como é que fica? Não é fácil, né? Quantas vezes a gente passa por isso, o nosso egoísmo, a gente passa por isso diariamente nas nossas vidas, ou mensalmente, ou uma vez ou outra, né? Indiferente de quantas vezes vamos passar, alguém já passou por isso. Então, foi ele, né? E contou a Amã, a sua esposa e todos os seus amigos. Então, disseram de quem... se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é a descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairá diante dele. Estando ele ainda falando com ele,
E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther estava preparando. Então tá bom, enquanto ele estava ali falando assim, tá bom, eu vou colocar ele, vou levar o cavalo, vou passar pela cidade, lindo, maravilhoso, e aí depois então eu mato ele, não tem problema não, de qualquer maneira ele vai cair, certo? Legal, chegou o camareiro e falou, vamos, Amã, vamos que essa situação tem que ser para depois, vamos pro banquete que Esther preparou para você, olha só, grande honra para você, convidado da rainha pro banquete. Então, em Esther 8, 1, 2, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ela era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Esse versículo se passa depois de que o nosso amigo Amã se joga aí no colo de Esther e é então acusado pelo rei de assédio para sua esposa. Então, né, o rei tira o anel de Amã e diz a Mardoqueu. Mas antes disso, né, eu acredito que ali depois daquele banquete onde Esther falou que ela era judia, então Amã vai ser morto, devolveu tudo o que pertencia a ele para o rei e o rei entrega então a Mardoqueu. Então Mardoqueu saiu da presença do rei no final de toda a história com vestes reais, azul celeste, branca, como também uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou com a decisão do rei de então colocar Mardoqueu à frente de tudo, né? Então Mardoqueu de escravo passou aí ao segundo depois do rei Assuero, e era grande tanto Mardoqueu quanto a ideia de ajuda que Mardoqueu deu ao povo judeu, e grande foi Mardoqueu entre os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem de todo o seu povo e propagando sempre a prosperidade de toda a sua descendência. E Mardoqueu foi aí, era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tinha sido engrandecido para a honra e glória do nome do Senhor. Então, esse foi só um pedaço aí, desculpa pela extensão do vídeo, mas foi um pedaço sobre Mardoqueu. E aí, então, no próximo nós vamos começar a falar de Esther e começar novamente juntando todas essas peças que nós falamos até aqui. Amém? Que Deus os abençoe.